Olá, eu sou a Mônica e esse é o Letras na Rede. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Conto de Escola, que é o 12º conto da coletânea Várias Histórias e inicialmente foi publicado no jornal Gazeta de Notícias em 1884 e depois foi para o livro em 1886. Esse conto é narrado em primeira pessoa. O narrador, o Pilar, conta sua história da infância a partir do olhar dele já adulto. A história se passa numa segunda-feira de maio de 1840, na cidade do Rio de Janeiro, na Rua do Costa, atualmente chamada de Rua Alexandre Mackenzie, ali no centro da cidade do Rio de Janeiro. A história acontece dentro da escola do professor Policarpo, que é uma das outras personagens envolvidas no conto. A gente também tem o Raimundo, que é colega do Pilar e filho do professor Policarpo, e o Curvelo, que é um outro colega com o qual o Pilar não se dá muito bem. O conto inicia com a apresentação do cenário e o narrador vai comentando como a cidade mudou desde 1840 para 1884, que é quando o conto está sendo escrito. O Pilar, personagem, a criança, está caminhando pela cidade, decidindo se vai para a escola ou não. Ele está em dúvida porque ele está acostumado a faltar aula, mas ele levou um castigo do pai por ter faltado aula 2 vezes seguidas e está meio ressabiado e decide então ir para a aula. Quando ele chega na aula, o Raimundo pede para conversar com ele porque ele quer pedir um favor, mas eles não podem ser escutados pelos outros colegas. O narrador então começa a descrever essas duas personagens. Ele nos conta que o Raimundo tem muita dificuldade de aprendizado e isso é prejudicial por 2 motivos. Um, porque ele sofre com essa dificuldade e outro, porque ele é filho do professor e aí o professor é 2 vezes mais duro com ele do que com os outros colegas. O Pilar, por sua vez, é o contrário, ele tem muita facilidade e ele tenta ser modesto, mas ele acaba dizendo que a escola acaba sendo chata para ele porque ele faz tudo muito rápido e ele sabe ler com muita fluência e acaba achando a aula uma chatice e ficando entediado. Isso vai se ressaltando porque conforme a aula vai andando e a lição vai sendo feita pelos alunos, o Pilar fica olhando pela janela e querendo correr com os meninos que ele escuta gritando na rua e vê uma pipa lá voando no céu azul e aquilo acaba, comparado com o que ele está fazendo dentro da sala de aula, sendo muito mais interessante. O Raimundo e o Pilar tentam conversar, mas são observados pelo Curvelo, que é um colega que o Pilar não se dá muito bem. O Curvelo é atrasado na aula, ele é um pouco mais velho que os outros alunos e parece ser um pouco mais malicioso, pelo menos através do olhar do Pilar. Enquanto isso acontece, o professor está na mesa à frente da turma lendo o jornal. O Machado ressalta que a situação política do momento é bastante conturbada. Se a gente pensar, o começo da década de 40 é quando várias revoltas e guerras acontecem dentro do Brasil, entre elas a Sabinada, na Bahia, e a Guerra dos Farrapos, aqui no Rio Grande do Sul. Então o jornal tende a ser uma leitura bastante intrigante para o mestre e ele fica ali ocupado enquanto os alunos fazem a lição. Finalmente o Pilar e o Raimundo conseguem conversar e o Raimundo propõe que eles façam uma troca. Ele dá ao Pilar uma moedinha de prata, uma pratinha, que é muito valiosa para esses meninos, e o Pilar, em troca, dá a ele aulas de sintaxe com uma matéria com a qual ele tinha bastante dificuldade. Primeiramente, o Pilar fica bastante desconfortável. Ele sabe que tem alguma coisa errada nisso, mas ele não sabe bem o que. Ele pensa que ele podia muito bem dar aula para o Raimundo sem nada em troca, mas a pratinha é um objeto de desejo muito irresistível para ele e ele acaba aceitando a troca. Os dois fazem a transação, mas ao mesmo tempo em que isso acontece, eles estão sendo observados ali pelo Curvelo e o Pilar percebe que o Curvelo está olhando para o que eles estão fazendo. Quando a aula já está se encaminhando para o final, o professor chama o Raimundo e o Pilar na frente da turma e confronta os 2 alunos. Eles acabam recebendo um castigo, que é um castigo físico, né? Eles recebem 12 bordoadas de palmatória e o Pilar fica furioso, jura o Curvelo de morte. Basicamente, eu vou te pegar na saída, mas isso tudo dentro da cabeça dele. Ele não chega a ameaçar o Curvelo de violência nem nada. No dia seguinte, o Pilar acorda, bota umas calças novas, que ele diz que estão muito limpas, e decide ir para a escola procurar a pratinha que o professor jogou pela janela. No caminho da escola, ele vai se ressentindo pelo acontecido, mas acaba se distraindo quando passa um pelotão de
soldados tocando um tambor, ele segue os soldados e acaba gazeando aula de novo. O Machado termina o conto com o seguinte parágrafo: não fui à escola, acompanhei os fuzileiros, depois enfiei pela saúde e acabei amanhã na Praia da Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem pratinha no bolso nem ressentimento na alma. E contudo, a pratinha era bonita, e foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento. Um da corrupção, o outro da delação. Mas o diabo do tambor. O que a gente pode pensar sobre o final desse conto? Eu acredito que seja sublinhado aí o fato de que a escola não é um lugar em que a gente aprende só sobre as matérias escolares, mas é também um lugar de socialização, onde a gente aprende a conviver na sociedade e a gente adquire conhecimentos que estão relacionados a essa vida social. No caso do Pilar, esses conhecimentos não são necessariamente muito positivos. A corrupção e a delação, a gente sabe que são características sociais bastante negativas e que se perpetuam se a gente for pensar na sociedade dos dias de hoje. Outra coisa que a gente pode pensar é que nos moldes de como a escola funcionava então, esses alunos que tinham um desenvolvimento num ritmo diferente dos outros eram prejudicados. Tanto o Raimundo, quanto o Curvelo, quanto o Pilar não se adequam à sala de aula. O Raimundo e o Curvelo porque tem alguma dificuldade. No caso do Pilar é o contrário, ele tem muita facilidade para entender as matérias que o professor explica e realizar as lições que são propostas dentro da sala de aula. E por isso, a escola acaba sendo tediosa e ele facilmente se distrai e foge da aula. Um outro ponto relevante do conto é aquele momento em que a gente tem a leitura do professor. O professor está lendo um jornal dentro de um conto publicado em um jornal. Isso é sempre muito relevante porque, de certo modo, o Machado está conversando com o seu leitor e mostrando para ele como ele próprio pode estar se comportando com relação àquele jornal. O momento histórico em que eles estão inseridos, ali na escola, em 1840, é bastante instável politicamente. Isso a gente pode dizer também que é verdade sobre a década de 80 no Brasil, 1880 no caso. Porque se naquele momento lá da regência a gente tinha várias revoltas acontecendo em vários estados do país, no final do século XIX a gente tem a mudança da monarquia para a república, a abolição da escravatura, então todas essas questões que também são bastante conturbadas politicamente. E talvez o leitor se comporte como o professor, batendo na mesa enquanto lê, meneando a cabeça e reagindo àquela leitura daquele jornal. Finalmente, eu gostaria de ressaltar o modo como esse narrador fala sobre a própria infância. Diferentemente de outros exemplos na literatura nacional, a infância aqui não é vista como um momento idílico ou idealizada como uma parte da história da personagem perfeita, alegre, completamente feliz. Não, a gente vê a personagem sofrendo com algumas questões, aprendendo sobre coisas que não são necessariamente positivas, e esse narrador não vai retratar esse momento como algo perfeito. A gente tem momentos felizes, um certo encantamento do olhar da criança, principalmente em relação à pratinha e o tambor dos soldados, mas ao mesmo tempo essa situação de aprendizado que é desconfortável para o Pilar. O Machado de Assis nos dá uma visão da infância não rosada, mas bastante realista, tentando se aproximar ao máximo da experiência da infância como ela poderia ter sido mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês acompanhem a nossa série de vídeos sobre várias histórias e até a próxima! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente! Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!